as espécies, principalmente a nossa, a gente está aqui por um motivo, perpetuar a espécie nossa, né? Reproduzir, por assim falando. E toda essa parte requer um conjunto de reações para manter o nosso organismo. Tá? Então a gente tem, deixa eu ver, cadê meu? A gente tem um conjunto de reações e que essas reações é que vão manter o nosso organismo. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, reações. Então, para ter todas essas reações, principalmente as reações enzimáticas, o nosso organismo precisa de manter algumas características, como temperatura, como pH, como concentração de nutrientes para a célula. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente vai falar das reações do nosso organismo. Tá? Para que ocorra todas essas reações, a gente tem a gente precisa ter esse controle, né, que a gente chama de homeostase, que é a capacidade que o nosso organismo tem de se manter estável. Então, presta atenção, né, de se manter estável e não instável. Tá? Então, todas as reações que ocorrem no nosso organismo, tanto elas das substâncias que vocês já utilizaram e já viram aí na lesão hepática, lesão renal, cardíaca, tudo isso que vocês já viram. Então, todas aquelas enzimas que a gente mensurou no laboratório, todas elas precisam de características ótimas para um bom funcionamento. Então, esses processos metabólicos, gente, da nossa célula, para nos manter vivo, consomem oxigênio. Tá? Então, um raciocínio bem fácil. Ela consome oxigênio e aí o nosso organismo libera CO2. Tá? E aí o nosso organismo precisa fazer esse balanço de CO2, tá? E balanço também de algumas substâncias ácidas que são produzidas pelo nosso organismo, né? Que é um próton H+, ok? Então, de um lado, a gente tem o CO2 na respiração, eliminado pela respiração, e do outro lado, a gente tem aí os prótons hidrogênios. Tudo isso a partir do consumo, né, do metabolismo da célula. Existe uma reação do nosso organismo, em se falando dessa parte de controle, que ela, deixa eu trocar aqui a cor, que ela é mais ou menos, ela é assim, né? HCO3-, né? Mais o próton, né? Que é uma reação reversível no CO2 mais água. Essa reação, gente, eu vou deixá-la no cantinho aqui para a gente observar. Porque nessa reação, ela é tudo que a gente vai ver, é o funcionamento do que a gente vai ver hoje. É o princípio daquilo que a gente vai ver hoje. Então, a gente tem as reações no organismo, essas reações químicas no organismo demandam de um ambiente estável, chamado de homeostase, e que isso produz tanto prótons quanto o CO2. Né? Bom, a mesma coisa ocorre, que vocês já viram nas reações com glicose, hemoglobina, número de hemácia, tudo isso, o número de hemácia, a concentração de hemoglobina, a concentração de glicose no organismo, tudo isso é controlado pela homeostase. Tá? Dentro do nosso organismo, aí a gente tem um negócio que o resultado dele é dependente dessas duas substâncias, né? Que é o pH, potencial de hidrogenização. Esse pH,
gente, do nosso organismo, ele precisa ser mantido entre 7,35 até 7,45. O pH é uma das condições básicas para o funcionamento enzimático. Se eu deslocar o pH ou para a direita ou para a esquerda, ou seja, acima de 7,45 ou abaixo de 7,35, o nosso organismo vai ter muito problema. Então não adianta chupar limão, né? Que o pessoal fala, o limão tem que ser estudado pela NASA, o pessoal lá do Covid, falando, olha, mantém o pH do corpo a 5, que aí o vírus não gosta de multiplicar, balela, 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 tá? O teu organismo, ele tem obrigatoriamente que manter isso aqui, ou simplesmente você morre, porque as suas funções corpóreas não vão suprir o desejo de homeostase do seu corpo. Então, gente, quando eu vou colocar aqui no canto mais duas coisas que vocês precisam saber, vou colocar de vermelho, que quando o pH, tá? Vou colocar aqui, ó, quando o pH ele está acima de 7,45, eu vou chamar isso de alcalose, que é base, né? Se ele estiver abaixo de 7,35, eu vou chamar isso de acidose. Daqui a pouco a gente volta nesses conceitos aqui. O interessante agora é a gente falar como que o nosso organismo controla tudo isso. Como que o nosso organismo faz para controlar a questão de CO2, a questão de H+, para manter o pH sempre entre 7,35 e 7,45. A gente tem dois órgãos, tá? O primeiro órgão é esse aqui, que não parece com o órgão que eu quero falar, mas são os rins. E o segundo, né, aqui, que são os pulmões. Esses dois órgãos vão controlar, vão interagir entre eles em condições normais e vão tornar o nosso sangue sempre viável às reações necessárias para o nosso bem-estar, para a gente sobreviver. Tá? E aí, quando eu tenho o controle pelos rins, eu chamo esse controle de controle metabólico. Tá? E quando eu tenho o controle feito pelos pulmões, eu tenho o controle respiratório. Olha que legal. Então, você já deve ter escutado os termos, né? Acidose metabólica, acidose respiratória, ou alcalose metabólica, ou alcalose respiratória. Ou misto, né? Um problema misto. Então, vem desses termos, significa que ou o sangue está acima de 7,45 ou abaixo de 7,35, e que o problema está ou na parte metabólica relacionada aos rins, ou está na parte respiratória relacionada aos pulmões. Vamos lá. Os rins, gente, controla com o íon bicarbonato. CO3-. E os pulmões controla com a CO2. Então, o meu pulmão, ele pode diminuir a eliminação de oxigênio, de gás carbônico, ou aumentar a concentração de gás carbônico no organismo. Os dois. Tá? Então, nossos pulmões, ele tem essa capacidade, de acordo com o pH do sangue da pessoa, ele pode reter CO2 e diminuir esse pH, tá? Ou liberar esse CO2 e aumentar o pH, deixando o sangue mais ácido ou mais básico. Porém, ele vai deixar dentro dos valores de 7,35 a 7,45. Na parte metabólica, é o íon bicarbonato.
né? Por quê? Esse menuzinho significa que ele aceita mais um elemento aqui, que é o hidrogênio. O hidrogênio, né, é aquele, né, tabela periódica 1, primeiro elemento, né, que tem na água, e que tem presente em todos os ácidos. Se você pegar os ácidos, ó, H2SO4, né, que é o ácido fúrico, ácido clorídrico, H2 pirofosfórico, qualquer um ácido que você colocar aqui, o que ele tem em relação, qual que é a relação do outro? A presença de oxigênio. Desculpa, a presença de hidrogênio. Hoje eu tô que tô. Então, o hidrogênio é a molécula ácida do organismo. Quanto maior for a concentração de hidrogênio no organismo, mais ácido ele vai ser. E o pH ácido é baixo, né? Então ele vai estar abaixo de 7,35, quando estiver muito alta. Tá? E a parte básica é a hidroxila. Tá? A hidroxila, ela está relacionada a locais básicos. Por exemplo, ó, NaOH, né? Que é uma base. Tá? Então, aí por diante, principalmente as do grupo 2A da tabela periódica, 1A e 2A da tabela periódica. Então, quanto mais OH, mais básico vai ser. E aqui, maior vai ser o pH, então vai ser acima de 7,45. É por isso que isso aqui a gente tem que ter uma palavra chamada de equilíbrio. Esse equilíbrio aqui, que eu vou escrever de novo aqui, equilíbrio, que é feito pelo nosso organismo, que é feito através dos rins e através dos pulmões. Então agora a gente vai ver, ó, apagar esse quadro aqui, e aí a gente vai ver como que é feito o controle inicialmente através dos rins, tá? Que é o controle metabólico. Eu acho que eu consigo fazer ele aqui no cantinho, e aí eu deixo isso aqui para vocês. Metabólico. LH, só 3 menos. Gente, como que é feito esse controle pelos rins? É claro que vocês já estudaram os rins, né? Então tá aqui. Se eu fizer um negócio desse aqui, vocês vão saber o que que é, tá? E aí eu vou fazer essa voltinha aqui, que vocês também já vão saber o que que é. Mas a gente vai falar de novo, pode ficar tranquilo, tá? E a gente sabe também, tá? Que isso aí é um glomérulo, tá, gente? O glomérulo e o túbulo contorcido, ó, túbulo contorcido proximal, e aqui é o glomérulo. Lembra? Glomérulo nefrítico. O que isso tem a ver com bicarbonato? Vamos lá. Tem a ver o seguinte, né? Que o sangue passa aqui, tem todos aqueles capilares, né? Então ele vai dando a volta, né? Através aqui do contorcido proximal, porque uma das principais características do meu rim é ter a capacidade de reabsorção. Sem essa capacidade de reabsorção, gente, dificilmente a gente estaria vivo. Por quê? Algumas moléculas pequenas, por exemplo, a glicose, passa por filtração glomerular. Só que se essa glicose estiver abaixo de 180 miligramas por decilitro, toda ela, 100% dela é levada de volta para a corrente sanguínea através do túbulo contorcido proximal. Assim acontece também com os aminoácidos e assim acontece também com o bicarbonato, HCO. Oh, meu Deus, HCl não, HCl não. Deixa eu colocar aqui. Aí. HCO. Deu ruim aqui agora.
Tá vendo aqui, não tá? 3 menos, tá? Vamos colocar aqui. Eu não sei o que deu. CO3 menos aqui, que é o íon bicarbonato. Pois bem. Vamos lá, deixa eu só consertar essa caneta aqui. Então, gente, o íon bicarbonato, ele está na corrente sanguínea. Está aqui, CO3-. Está aqui na corrente sanguínea. É uma molécula que vai estar aqui e vai passar por filtração glomerular. Tá? E aí, aqui é que acontece a mágica. Né? Eu tenho, no meu organismo, a partir do metabolismo, eu tenho moléculas de hidrogênio sobrando. Lembra que é o hidrogênio que mantém, né, a coisa ácida, né? Quanto maior a concentração de hidrogênio, mais ácido vai ser o ambiente. Então, o rim tenta controlar isso através do bicarbonato, do íon bicarbonato. Então, esse H, ele é jogado aqui, ó, né, para se juntar a esse aqui, né, ao íon bicarbonato. Então, eu tenho um H mais um H, H2 mais o CO3 aqui. Menos some porque eu ganhei um próton aqui. Aí eu tenho o H2CO3, que é o bicarbonato. Tá bom, professor. E aí, o que acontece? Bom, acontece que, primeiramente, a gente conseguiu tirar um hidrogênio da corrente sanguínea, né? E aí, isso aqui vai se dissociar. Tá? Tem uma enzima que vai dissociar isso aqui, se não me engano é carbonato de hidratase. Ele vai dissociar isso aqui. Se vocês observarem a fórmula, tudo fórmula, gente, ó, eu tenho H mais HCO3, eu tenho ó, H2CO3. Tá? E aqui vai se dissociar em quê? Em água e CO2, mais H2O. Tá? Então, ó, transformei um hidrogênio em bicarbonato. Bicarbonato foi desmanchado em CO2 mais H2O. E aí, gente, isso não acaba, tá? Isso vai para a célula intersticial, o H2O ele vai ser eliminado. A função do nosso rim, né, é concentrar a urina, mas ele elimina. E esse CO2, ele vai para o intertício, tá? Que vai aqui pro... O computador está meio que travando. Ele vai para o intertício aqui, CO2. O que é intertício? A célula tubular renal. Aqui na célula tubular renal, ele faz o quê? Ele encontra outra molécula de água. O que ela virou de novo? H2. CO3. Tá bom? Tudo bem até agora, gente? E aí, aqui, ó, o que vai acontecer? Esse H2CO3, mais uma vez, ele vai ser quebrado em CO2 mais H2O. Tá? Só que, não, desculpa, só vai ser retirado, né? O H dele e ele vai virar o HCO3-, que vai voltar para cá, para tirar mais uma molécula. O que sobrou dessa molécula aqui de H2CO3? Mais um hidrogênio que cai aqui e que é jogado para cá. Então, o meu organismo ele tem a capacidade de, através do bicarbonato, né, do íon bicarbonato, retirar um hidrogênio lá no túbulo contorcido proximal com a ajuda da célula tubular renal. Depois ele sai na forma de CO2, junta com a água, que tem mais hidrogênio, vira bicarbonato mais uma vez,
e aí eu tiro um hidrogênio, mais um hidrogênio, e transformo isso em íon bicarbonato mais uma vez. E aí ele está pronto para agir novamente. Ó. Então eu tenho ele aqui, e ele está aqui, e vai repetir esse ciclo. Para quê, gente? Qual que é a função disso? Retirar hidrogênio do organismo. Tá? Esse é o controle feito pelos nossos rins para retirar hidrogênio do nosso organismo. E aí, o que o nosso organismo tende a fazer? Controlar a concentração de bicarbonato. Vamos pensar? Vamos pensar agora numa possibilidade? Vamos pensar numa possibilidade aqui? Deixa eu apagar aqui de novo. Possibilidade é a seguinte. Se o meu sangue está ácido, significa que tem muito hidrogênio. Se vocês fossem organismos, vocês iam fazer o quê? Aumentar a concentração de bicarbonato. Por quê? Não é o bicarbonato que tira o hidrogênio da corrente sanguínea? Então, meu rim ele precisa trabalhar para diminuir essa concentração de hidrogênio. E aí, se eu tiver num ambiente básico, ou seja, se o meu sangue ele está acima de 7,45, significa que a minha concentração de hidrogênio está menor do que deveria estar. Então, o que o organismo faz? Diminui o bicarbonato. Diminui o bicarbonato. Onde? Aqui, ó, ele faz ele ser eliminado. Aí ele vai ser eliminado. Então, dessa forma, o nosso organismo, de forma metabólica, tá? Ou seja, pelos rins, ó. Então, tem aqui, ó, rins, processo metabólico. Tá? Ele vai fazer o quê? Controlar essa concentração de bicarbonato para manter o pH entre 7,35 e 7,45. E o pulmão? O que o pulmão faz? O pulmão, gente, é fácil. Né? O que o pulmão faz? Respiratório. Muito CO2 significa que o meu ambiente vai ficar ácido, e eu vou explicar para vocês por quê. Pouco CO2, o ambiente tende a ficar mais básico. Por quê? Ora, aí eu falo para vocês lá que vocês precisam dessa fórmula aqui. O meu organismo, o que ele tende a fazer? Isso aqui lá na urina, né? HCO3 mais H+, forma H2CO3, que depois é dissociado em CO2 e H2O. Né? Vocês lembram disso? O problema é que nas reações químicas reversíveis, que é representado por essa seta indo e vindo aqui, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, quando eu aumento a concentração de CO2, ele desloca a curva para a esquerda. E o que ele produz quando ele desloca a curva da esquerda? Ele dissocia o bicarbonato e libera H+. E aí a gente fica com sangue mais ácido. Então o controle tem que ser fino. O controle ele tem que levar em consideração tanto o fator metabólico lá no rim, quanto o fator respiratório. Então quando um paciente, por exemplo, ele está com alguma doença que causa hipóxia, por exemplo, então a hipóxia vai diminuir a concentração de oxigênio e vai aumentar a concentração de CO2 dentro do nosso organismo. E aí o que o corpo faz para compensar? Hiperventila. A pessoa chega respirando mais rápido, para quê? Para liberar mais CO2, para que essa curva não seja deslocada aqui para a esquerda e gere ácidos. Quando você está na esteira correndo, o que está acontecendo? Você aumentou ali o seu metabolismo. O que está acontecendo? Você está produzindo mais CO2. Então o organismo precisa aumentar a sua frequência respiratória para você eliminar mais CO2 e teu organismo faz o quê?
aumenta a concentração de bicarbonato. Tá? Quem tiver dúvida, depois dá uma voltada no vídeo. Tá? Já já a gente abre aqui para falar com vocês. Tá? Mas eu estou querendo falar algumas coisas, né? Fechar o raciocínio para depois abrir para as dúvidas. Então, hoje a gente vai ver isso. Bom, pois bem. E aí a gente vai agora, né, tentar raciocinar sobre todo, né, mais uma vez, sobre tudo isso aqui que a gente está vendo agora. As reações do organismo para ter a homeostase, ou seja, para manter o equilíbrio entre o ácido e o básico, né, para manter o pH entre 7,35 e 7,45. Equilíbrio é a palavra, né? O meu organismo utiliza a parte metabólica, feita pelos rins, e a parte respiratória, feita pelos pulmões. No respiratório, eu preciso diminuir ou aumentar a concentração de CO2 no organismo. Isso é feito por controle de respiração, ou seja, quanto mais CO2, mais ele vai respirar, maior a frequência respiratória. E o rim controla através do bicarbonato, que sai pelo glomérulo ali, vai para o túbulo contorcido, ali a partir das células tubular renal, ele faz a reação, tira um H+, transforma o CO2 em água, o CO2 com H2O recompõe o bicarbonato, que vira o íon bicarbonato. E aí eu tenho mais uma molécula de hidrogênio que a gente consegue eliminar. Ok? Então, vamos lá. Então eu vou apagar isso aqui para a gente dar prosseguimento no raciocínio. Não sei como é que apaga tudo de uma vez, então. Bom. Então, gente, eu quero que vocês tenham em mente, tá? O controle que meu organismo faz a partir tanto do rim quanto do pulmão. Tá? Então, lembrando, o rim é metabólico, o pulmão é respiratório. Claro. Então, por isso que a gente escuta sempre lá nos exames de gasometria, quando vai fazer um estágio em hospital, alguma coisa, aí você escuta lá, né? Alcalose respiratória, ou acidose respiratória, ou alcalose metabólica, né? Ou respiratória. Tá? Então, eu vou tirar só isso aqui, vou deixar aquela parte de cima para vocês ficarem sempre observando a fórmula, pensando no que pode deslocar ela para a esquerda. E se ela for deslocada para a esquerda, a gente vai ter, né, as consequências aí. Bom, então, gente, vamos ao fato importante agora. Quando a gente estuda o pH aqui, né, e a gente tem esse pH fora do padrão que ele tem que estar, então eu vou colocar aqui de novo 7,35 a 7,45, eu vou dar nomes a isso aqui. Tá? Se ele tiver acima de 7,45, eu vou chamar isso aqui de alcalose. Se ele tiver abaixo de 7,35, eu vou chamar isso aqui de acidose. Então, alcalose e acidose. E agora a gente precisa saber, né, o que está acontecendo com o organismo para ele não estar dentro do padrão de pH do corpo. Ele não está nem entre 7,35 e 45, ele está ou acima ou abaixo. Bom, nos casos de acidose, e a gente vai pensar muito agora sobre isso, eu vou colocar a palavra ou aqui e vou fazer duas setinhas, tá? No caso de acidose,
colocar acidose aqui para você já acostumar com essa terminologia. Acidose significa que o pH está abaixo de 7,35. Aí vamos pensar, o que a gente já falou aqui? O que pode aumentar a acidez desse sangue? O que pode estar acontecendo? Duas situações. Ou o aumento de CO2, gás carbônico no organismo, lembra aqui do gás carbônico, que ele desloca a curva para a esquerda produzindo H+. Lá na gasometria a gente chama de PCO2. Tá? Então, eu posso ter o aumento de PCO2. Tá? Quando for metabólico. Desculpa, respiratório. Estou errando aqui. Tá? Vamos colocar aqui. Tá? Respiratório. Ou eu vou ter a diminuição de quem? Do bicarbonato. HCO3. E aí vamos raciocinar em cima disso. Aqui sim, se o problema for metabólico. Tá? Então, a minha acidose vai ser respiratória quando o meu exame apresentar um pH abaixo de 7,35 e um aumento de PCO2. Meu organismo vai ter acidose metabólica quando apresentar o pH abaixo de 7,35 e o bicarbonato abaixo do valor de referência. Vamos raciocinar por que isso acontece. Bom, nós já vimos o PCO2, né, que é a pressão de gás carbônico, PCO2, né? Vamos falar como CO2. O fator respiratório é o que tira o CO2 do nosso organismo lá pelos pulmões. Tá? E aí, quando eu aumento esse PCO2, eu vou ter o aumento de gás carbônico aqui, que vai me aumentar, vai deslocar essa curva aqui para a esquerda, aumentando a acidez do organismo. Tá? Agora, quem que tira o hidrogênio do organismo? Quem que tira diretamente o hidrogênio do organismo através da ligação com o íon bicarbonato? O próprio bicarbonato. É o rim. Então, o que a gente pensa diretamente em casos de acidose, quando está relacionada à acidose metabólica, é que eu estou tendo pouco bicarbonato, porque ele não está tirando o meu hidrogênio. Meu hidrogênio está sobrando e o meu sangue está ficando ácido. Tá? Então, isso aqui, gente, é uma coisa que vocês precisam entender. Não é decorar, tá? Entendam, assim como vocês entenderam o hemograma, entenderam as outras coisas. Tá? Não é decorar. Depois a gente vai falar por que é ruim decorar. Por que é ruim seguir valor de referência no caso daqui da gasometria. Então, nós vamos ver daqui a pouco também. Por outro lado, gente, eu tenho a alcalose. E aí, a alcalose, eu também vou ter ou. Né? Ou, no caso de alcalose, aí, é porque, ó, deixa eu circular aqui, é porque o meu pH está acima de 7,45. Tá? E aí eu posso ter aqui, ó, diminuição de PCO2 ou um aumento de bicarbonato. Tá? Então eu tenho aqui a fase respiratória, se for respiratório, e aqui metabólico, se for metabólico. É o oposto. Lembrando que a faixa ele tem que ser entre 7,35 e 7,45. Tá? O PCO2, vamos falar primeiro do PCO2. Tá?
colocar aqui isso aqui. Tudo certo, gente? Espero que sim. Vou colocar aqui do lado os valores de referência, tá? Então tem aqui o valor de referência do pH, né? Que é 7,35 a 7,45. Ou do HCO3, que a gente vai usar aqui, vamos usar de 22 a 26, tá? Deixa eu anotar aqui, 22 a 26. E o PCO2, opa, está travando de novo. E o PCO2, a gente vai usar de 35 a 45. Vou escrever de novo aqui, que ficou bem judiado. Deixa eu apagar aqui. Mas é isso mesmo, tá, Gabriele? Requer um pouco de raciocínio, tá, gente? Leitura. Opa, errei. Um pouquinho o P. Meu Deus. Então tem que estar sempre lendo. E o PCO2, tá? A gente vai usar a média de 40, mas um pouquinho 35 a 45. Então aqui é fácil de entender, né? 35 a 45. Próximo pegar, que é 7,35, 7,45. PCO2, 7,35 a 7,45. E o bicarbonato entre 22 e 26. Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos lá. Então, o paciente chega. Vamos colocar aqui, ó, um paciente FZ, 30 anos, tá? E aí chega lá, tem diabetes, ou diabetes, qualquer outra coisa, tá? E aí ele vai apresentar uma gasometria assim, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui, pH 7,3. PCO2, eu vou colocar 34. E, isso mesmo. Não, gente, 34. E o bicarbonato, HCO3-, eu vou colocar 25. Vamos trocar isso aqui. Vamos trocar isso aqui. Vou colocar aqui de 16. E aqui 34. E aí? Vamos lá. Como que está o pH desse paciente? Então, o valor lá que a gente tem é aqui, ó, 7,35, 7,45. Então, tá ácido, né? Então, acidose. Aí a gente tem o que, gente? Que na acidose, aqui, ó como é que a gente vai olhar isso, ó. Na acidose, eu tenho ou o aumento de PCO2 ou a diminuição de HCO3. Um dos dois. Nesse caso aqui, eu tenho diminuição do PCO2? Não. O PCO2 está baixo, mas não está aumentado. Mas eu tenho diminuição do HCO3? Sim. Diminuição do HCO3. Então, componente o quê? Metabólico. Nesse caso aqui, então, a gente tem a acidose metabólica. Certo? Então, vamos treinar, vou passar uma atividade para vocês agora, coisa de 10, 15 minutos.
E aí a gente resolve, e aí a gente entra nos parênteses, né? Nada é belo, né? Nada é tão perfeito assim. Não é tão fácil assim de colocar, olhar no valor de referência e falar assim, acidose metabólica. Vocês estão vendo que o PCO2 aqui está abaixo do valor de referência. Se a gente fosse olhar isso aí, né, daria problema. Então, por isso que eu falei para vocês, nem sempre olhar o valor de referência. Por que nem sempre olhar o valor de referência? Vocês vão entender que o meu organismo ele precisa responder de alguma forma que eu estou com acidose. Então, nós conversamos no começo que quando eu tenho acidose, o meu organismo vai querer fazer o quê? Levantar de qualquer jeito o bicarbonato e diminuir a concentração de CO2 para não deslocar a curva para a esquerda. Então, aqui, por que ele está baixo aqui? Porque o organismo começou a diminuir a concentração de CO2. É a resposta do organismo à acidose. Vamos começar? Olha só. Então, nós temos 4 exemplos aqui. Que tem o paciente, né? A, B, C e D. O pH, o PCO2 e o HCO3. Tá? E aí? O que a gente tem aqui no A? pH é de 7, já está aqui, 7,35 a 7,45, está 7,29. Então, ele está baixo aqui, né? Deixa eu colocar a setinha aqui. Então, isso significa o quê? Uma acidose, certo? Acidose. Por qual componente aqui? Então, como é que a gente observa? A gente observa que nos casos de acidose, ou eu vou ter o PCO2 elevado, ou eu vou ter o HCO3 baixo. Qual das duas opções está aqui? O HCO3 baixo, né? Que é o fator metabólico. Tá? Esse PCO2 está fora, tá? Aqui, em comparação ao valor de referência, mas a gente vai discutir isso aqui depois, daqui a pouco, que é a resposta compensatória, tá? Que eu falei para vocês. Um paciente está em acidose, o organismo ele vai tentar compensar aquilo. Ele tem que compensar. Tá? Porque o organismo não pode ficar com esse pH de 7,49. Aqui, mais uma vez, o que vocês colocaram aí? Ó, 7,35, está 7,30. Então, acidose. Isso. E aí, no caso de acidose, já vimos que aumenta o PCO2 ou diminui o HCO3. Então, o que a gente tem? O aumento de PCO2 aí, ó. Muito, né? Então, eu tenho fator expiratório. Nesse aqui, paciente C, eu tenho 7,55, está acima, né? Então, a gente chama isso aqui com alcalose. Alcalose. E aí, na alcalose, nós observamos aqui, ó, né? Ou seja, pH acima de 7,25, ou eu tenho diminuição do PCO2, né? Ou eu tenho aumento do HCO3. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? A diminuição do PCO2, né? Que vocês já falaram aí. Então, fator respiratório, então, vou pôr aqui, ó, diminuição do PCO2, fator respiratório. E o quarto, então, ó, 7,49, né, até 7,45, então vai estar aumentado. Então, a gente está também com alcalose. Então, na alcalose, lembrando, né, que ou o bicarbonato vai estar elevado ou o PCO2
ali, no caso, o PCO2 vai estar diminuído. E aí a gente tem o quê? O bicarbonato elevado, né? Que é de 22 a 26, e o paciente está 30, então é metabólico. Fácil, né, gente? Fácil. Então, eu estava falando com vocês alguns casos, né, já que a gente começou com acidose metabólica, a gente deu um exemplo de diabetes. O diabetes, ele causa acidose, né, porque vocês lembram muito bem, claro que lembram muito bem, quando a gente fez o metabolismo lá da glicose, tá? A gente falou de diabetes, né? A gente falou de diabetes. No diabetes, eu vou ter pouca insulina ou não vou ter nada de insulina, vai depender do tipo de diabetes. Então, quando tem, em pacientes normais, eu tenho a glicose normal dentro do valor de referência. Tá? E aí, pacientes diabéticos, eu vou ter a glicose elevada, porque eu não tenho ali o hormônio, a insulina, para liberar a entrada dela dentro das células e virar energia. A nossa célula tem que fazer energia de qualquer jeito, né? Para manter a gente viva. Lembra, para manter a homeostase. Então, quando ela faz isso, ela precisa de energia, ela pega a energia dos lipídios. Tá? E aí, o problema da quebra dessas gorduras, gente, é que a gente vai liberar, lembra que a gente falou dos corpos cetônicos? Ó, acetona, ácido cetoacético, isso, e aumento também do ácido beta-hidroxibutírico. Vou tirar aqui. Hidroxibutírico. Ó, ácido. Tá? Então, por isso esses pacientes entram em acidose. Tá? Então, por isso que eles têm acidose. Outros casos, então, por causa dos corpos cetônicos, bem lembrado, Fabrício aí. Então, não é só nesse caso, né? Então, a gente tem, em caso de cetoacidose, pacientes que são alcoólatras, tá? Tanto agudo quanto crônico, vai ter essa acidose metabólica, alcoólatra, né? Outra situação é pela musculatura, quando a gente tem, né, um aumento na concentração, esse sinalzinho de concentração de ácido lático, né? Ó, voltando aqui na glicose, né? A glicose, ela precisa de oxigênio, né, para virar energia, mais CO2, mais água, né? Então a gente tem a glicose, ela é quebrada, né, na via glicolítica lá e libera energia para a célula trabalhar, mais CO2 e mais água, né? Quando eu tenho um suprimento baixo aqui de oxigênio, o meu tecido começa a quebrar a glicose de forma incompleta. Tá? Essa quebra de forma incompleta gera quem? Além de CO2 e H2O, e esse CO2 vai também aumentar, aí o pH, aumentar, desculpa, a acidez, gera o ácido lático. Tá? Quem faz academia aí, ó, tem esse acúmulo de ácido lático, e pacientes que em hipóxia, né, em situação de hipóxia, que gera ácido lático a partir da quebra da glicose, com baixa concentração de oxigênio. Outras intoxicações, as coisas que a gente sempre fala, né, algumas medicações aí, fármacos, né, que podem causar, leucemias também pode causar, né, uma série de coisas, tá, gente? A gente pode também ter um fator renal empregado à acidose, pode, né? Por isso que ela chama acidose metabólica, tá? Então, eu posso ter uma redução da excreção de ácido pelos rins. Então, se eu tenho uma diminuição da excreção de ácido pelos rins, por exemplo, acidose tubular renal, eu vou ter o quê? A liberação de bicarbonato ali no rim. Não vai ter esse controle para fazer essa liberação, esse reaproveitamento do bicarbonato, essa ligação do íon bicarbonato ao hidrogênio. Então, eu vou ter acúmulo
acúmulo desse hidrogênio, né, esse próton, e aí eu vou aumentar a acidose desse paciente, né, e diminuir o pH. Tá? E o corpo tem que compensar isso, né, gente? O corpo tem que compensar isso. Então, ele compensa, no caso de metabólico, ele faz o quê? Já que o problema está no metabólico, ele tenta compensar no PCO2, diminuindo o PCO2. Está muito ácido, porque, nesse caso, a gente observou, né, desse primeiro paciente aí, por exemplo, ó, nós observamos aí que ele está com acidose metabólica, né? Então, a gente tem que o PCO2 ele é de 35 a 45, e desse paciente, olha quanto que está, 13, que é a compensação do organismo da pessoa. Essa compensação é o quê? Diminuir a concentração de CO2 no organismo, tipo aumentando a frequência respiratória. Então, você tem que diminuir a concentração de CO2. Você diminuindo a concentração de CO2, lembra dessa fórmula aqui no teu canto superior de direito, diminui a passagem, né, a quebra da curva para a esquerda. Você diminui os íons H+. E aí o organismo começa a fazer o quê? Compensar. Tá? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem garante que o pulmão desse cara não está ruim também? Quem que garante, né? Que o pulmão desse cara também não está ruim. Porque você pode pensar o seguinte, né? Mas esse paciente não garante nada aí, Fabrício. Esse paciente ele pode estar com problema também respiratório. Olha o valor, você olha para o valor de referência. Por isso que a gente fala assim, gente, esquece, né? Interpreta. A gasometria interpreta. Quando alguém ligar no laboratório, vocês estão preparados para falar o resultado, interpretar esse resultado. Por isso que a gente tem que ver se o organismo do paciente está respondendo ou não. Então, nós vimos que no caso da acidose metabólica, ele vai compensar diminuindo a concentração, né, o PCO2 do paciente. Ele diminui o PCO2 do paciente, que é o que a gente está vendo no paciente A. Só que tem uma matemática para isso, tá? Essa matemática, deixa eu apagar aqui, é o que a gente chama do que a gente espera, né, para a concentração de PCO2. Vou apagar. Acho que não vai dar para escrever aqui, porque eu colei a figura em cima, mas vamos tentar. Né? Então, vamos colocar aqui embaixo que esse paciente aí, ele tem um pH de 7,29, um PCO2 de 13 e um HCO3 aí de 4. Então, a gente falou que ele tem uma acidose metabólica. Então, o que eu vou esperar, né? Qual que é o resultado esperado de PCO2? Então, existe aí uma continha, né, que ela fala o seguinte, que a gente multiplica o nosso vezes aqui, isso aqui é ponto, o nosso resultado de HCO3, né, por 1,5, isso aqui é uma vírgula, tá, gente? 1,5 mais 8. E aí, podendo ter ali um desvio de um ponto para cima, 2 para cima, 2 para mais, tá? Mas na maioria das vezes ele bate bem. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, 1,5 vezes 4, 6, né? 6 mais 8, 14. Qual que é o PCO2 dele esperado? 14. Então, você tem um desvio aí de mais um menos 1. Então, ele pode estar entre 12 e 14. Ele está entre esse valor? Tá. Então, o pulmão desse paciente está bom? Está fazendo a resposta esperada do organismo de compensação? Tá. Está fazendo. E aí, se você olha no valor de referência do PCO2, 35 a 45, fala assim, não. Tá? Esse cara não está normal, o PCO2 dele está, né? E aí você vê alguns vídeos aí que as pessoas falam até misto. Quando vê os dois ali fora do valor de referência, fala lá que é um problema misto.
Não tem problema misto aqui. Pelo menos nesse não tem problema misto. Por quê? Porque, olha, ele está dentro das condições esperadas, né, de resposta do organismo, que é diminuir PCO2. Diminuindo o PCO2, você diminui a quebra da curva para a esquerda ali, ó, e diminui o H+, diminuindo, assim, a acidose do paciente. Tentando colocar, né, o pH do paciente dentro do valor de referência, que é 7,35 a 7,45.